eu tenho um problema que é pensar demasiado sobre tudo, desde o mais simples ao mais complexo e existencialista. Então pronto, é um bocado chato às vezes estar na minha vida normal e ter uma vozinha sempre irritante a falar sobre outras mil coisas. Mas pronto, no outro dia antes de me deitar, estava a pensar imenso sobre viagens e o papel das viagens na minha vida. Neste caso nem foi assim um overthinking agressivo nem negativo, porque estava só a pensar tipo, em viagens e como gastar dinheiro em viagens é sempre dinheiro bem gasto. E estava a pensar, tipo, não estava a conseguir dormir, então decidi tipo, escrever o que é que tipo, as viagens me faziam sentir ou a importância das viagens na minha vida. A minha primeira viagem em criança fora de Portugal foi de carro. Eu, os meus pais e os meus irmãos fizemos uma viagem de carro por algumas cidades da Europa e em cada cidade nós íamos sempre ao Museu de Arte ou ao Museu de História da cidade que estávamos a visitar. Eu ficava um bocado tipo confusa no meio de tanta informação. Só com o crescimento e o ganhar interesse é que comecei, se calhar, a ver os museus de uma forma diferente, mas acredito que foi muito importante no meu crescimento ter tido esse estímulo de visitar os museus e estarmos tipo num espaço a caminhar e a observar arte. Só por volta dos meus 16, 17, 18 anos é que também comecei a ver as coisas de uma forma um bocadinho mais crítica e também o facto de ter começado a estudar artes também me deu aquela sensibilidade para a pintura e até mesmo pela parte da história. Pelo menos foi com 17, 18 anos que eu comecei a gostar mais de ler, de ver filmes, de me interessar sobre tipo, certos artistas. Acho que desde então ainda tinha isso muito pouco definido, então só quando comecei a ler livros e a encontrar autores que me interessavam e que não eram se calhar os autores que dávamos na escola, que eram pesados e intensos, tipo poesia, não é muito a minha cena. Quando comecei a descobrir os autores que me interessavam, a descobrir também os artistas que faziam sentido para os meus projetos artísticos e que me inspiravam também para o meu trabalho, fez-me ganhar assim um bocadinho mais consciência quando entrava no museu e tentava procurar, sei lá, o meu quadro preferido ou então descobrir artistas novos. E essa é a parte mais enriquecedora também para mim nas viagens, é entrar no museu e ir buscar novas referências e também ver quadros que eu vi pela primeira vez no meu livro de história em pequenino e depois perceber que eram gigantes, ou então o contrário. Mas, por exemplo, quando eu entrei no Louvre e vi a Jangada de Medusa pela primeira vez, eu não tinha noção que era tão grande e no livro era deste tamanho. Para mim é mesmo importante que as cidades que eu visito tenham uma parte cultural. E acho que é muito engraçado visitar museus mais do que uma vez. Por exemplo, nós podemos ir ao Louvre todos os anos e ter uma perspectiva diferente sobre o museu, porque se formos, se calhar, de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos, com um gap de 10 anos, voltam ao museu pessoas diferentes que cresceram. No meu caso, por exemplo, volto ao museu com um bocadinho mais de maturidade, se calhar as minhas referências são diferentes da altura que visitei a primeira vez. Eu acabo por ser aquela maluquinha que está a tirar fotografias a nomes de artistas que eu não conheço, a quadros. Tenho pena de tirar fotografias a tantas coisas e depois não voltar a revisitar essas fotografias. Só quando faço uma limpeza ao telemóvel. Muitas das vezes preciso de ver o mesmo nome várias vezes para aquele entrar na minha cabeça ou associar aquela pintura àquele artista. Principalmente o Louvre é um museu mesmo muito grande, por isso é preciso revisitar várias vezes para se calhar darmos atenção a certas coisas que da primeira vez ou da segunda passaram despercebidas. E gosto muito de revisitar o mesmo museu várias vezes. É impossível todos os quadros terem tipo importância para nós, porque também é muito intenso a experiência do museu. Muitas vezes entramos no museu e ficamos lá tipo 3 horas a ver e chega um certo ponto em que fazemos uma triagem, não é? Aquilo que nos chama mais a atenção, aquilo que nos chama menos a atenção. Então é muito importante para mim ter aquele pensamento de um dia posso voltar. Porque eu lembro-me quando era mais nova e também pela aquela sensação de viagem com pais em que temos que ver tudo, temos que ir ali, temos que ir acolhi. As primeiras viagens que eu fiz sozinha, com amigos, eu às vezes era um bocado tipo, nervosa de querer ver tudo e ter um plano super intenso e depois comecei a perceber que as coisas tipo, também não precisam de ser assim porque depois não vivemos o momento. Estamos sempre a pensar no que é que vai acontecer a seguir. Estamos numa catedral e mas onde é que vamos almoçar? O que é que vamos fazer a seguir? E é sempre aquele pensamento frenético e é importante dar aqui alguma folga
para vermos as coisas também com calma. Pronto, e aos poucos também fui desenvolvendo o meu estilo de viagem. Eu não era uma pessoa extremamente estressada, mas tinha aquela ânsia de querer ver muita coisa e de querer ver tudo. E ainda quero ver muitas coisas, mas já começo a fazer uma triagem do género, ok, eu tenho 4 dias para visitar esta cidade. Vamos fazer tipo aqui um plano mais ou menos realista. Uma coisa que me ajuda muito quando estou a fazer o plano da viagem é ver todos os pontos turísticos que existem, tipo seja restaurantes ou monumentos, museus, referências que as pessoas me vão dando, tipo, vais a este sítio, tipo, experimenta este restaurante, experimenta ir a este sítio, e ponho tudo nos meus mapas do Google Maps. Vocês no Google Maps podem criar um mapa vosso da cidade onde vocês vão visitar e põem todos os pontinhos e depois vocês conseguem perceber a distância dos vários pontinhos. Então depois isso ajuda a dividir a viagem por zonas. Então muitas vezes tipo vão a Paris, então podem dividir a vossa viagem por blocos e depois visitam tipo num dia esta zona, depois no segundo dia visitam esta zona, no terceiro dia esta zona e depois se sobrar tempo, pronto, podem sempre ir ao mapa e ver, ok, tipo, temos tempo, por isso podemos ir a este jardim. Eu nunca vivi fora de Portugal, então as viagens é o mais próximo que eu tenho de estar um bocado longe da minha rotina e da minha casa e volto sempre muito inspirada, tanto pelos museus, como eu já vos falei, e também pelas pessoas, pela comida. Eu adoro fazer tipo people watching, que é estar só sentada a olhar para as pessoas e ver como é que elas vestem, como é que elas tipo interagem umas com as outras, se elas falam alto, se elas falam baixo, são tímidas, são mais extrovertidas, tipo que comida é que os locais comem. A comida para mim é das coisas também mais importantes. Eu adoro ir a uma cidade e conhecer toda a comida típica, experimentar tipo as bebidas, a cerveja artesanal que eles têm, se tiverem, a pastelaria, os pratos típicos. Para mim a comida é mesmo muito importante nas viagens, porque a comida traz muita felicidade e também é um momento de partilha, se formos viajar com alguém, estar a fazer uma refeição e partilhar também o que é que estamos a sentir em relação à viagem. Eu gosto mesmo muito de observar estranhos e tenho um bocado de receio de um dia levar um murro, ainda não aconteceu, porque muitas vezes eu não sei que cara é que eu estou a fazer, mas as pessoas podem ficar assustadas. Eu tenho uma história muito engraçada que aconteceu em Londres. Eu estava em Londres e estava no mercadinho e estava a ver um senhor a comer umas batatas fritas e tinha mesmo bom aspecto. As batatas fritas tinham ótimo aspecto e eu estava a olhar para ele. Eu não sei que cara é que eu estava a fazer. Mas o senhor de repente olha para mim e diz tipo, do you want some? E eu, oh meu Deus. Mas é que ele não estava a ser rude. Ele estava mesmo a ser querido e depois até acabei por ficar tipo vermelhíssima a rir-me e o senhor depois acabou por me recomendar o sítio das batatas. Eu nem me lembro se eu depois acabei por ir comer batatas fritas a esse sítio ou não, mas foi uma interação um bocado estranha e fiquei a questionar-me que olhar é que eu faço para as pessoas, porque lá está, se às vezes está a haver uma situação um bocado alarmante na rua, eu olho e depois tenho sempre alguém a avisar-me tipo, Mariana, não é a situação. E eu aí percebo. Não é por mal, é um bocado um instinto, mas isso tem coisas boas. Outra vez pode ter coisas não tão positivas, porque as pessoas podem ficar irritadas. Atualmente é um bocadinho mais fácil viajar do que era há uns anos, até que com as companhias low cost arranjamos voos a 30€, 50€, e eu tento sempre ficar em Airbnbs. Tanto os Airbnbs como os hostéis têm normalmente cozinha, e para mim é super importante haver uma cozinha, nem que seja para tomar o pequeno almoço. Acabamos por poupar imenso dinheiro se tomarmos o pequeno almoço em casa e muitas vezes até há máquinas de cafés, então podem fazer o vosso café com leite em casa e tomar o pequeno almoço. E em algumas cidades um bocadinho mais caras, por exemplo em Paris, eu quando fui a Paris o ano passado, eu fiz algumas refeições em casa, para além do pequeno almoço, fazíamos sempre o pequeno almoço em casa e depois o jantar também jantámos algumas vezes em casa. O almoço é mais difícil porque estão na rua e, sei lá, não vão estar a condicionar o vosso plano de viagem para voltarem a casa para comer, mas o jantar muitas vezes pode ser fazível em cidades muito caras, como por exemplo é Paris, e muitas vezes até compensa irem ao supermercado, comprarem algumas coisas e depois dividem com as pessoas com quem vocês estão e acabam por poupar algum dinheiro, mas cozinha é mesmo essencial para os pequenos almoços. Viajar é muito importante para mim no meu processo criativo, porque quando volto de uma viagem volto sempre muito mais inspirada, com muita vontade de fazer, de criar, vou sempre buscar as referências que encontrei na viagem, tanto a nível da paisagem, dos edifícios, das pessoas, dos museus, dos artistas novos que eu conheci. Os meus vídeos de viagem são sem dúvida os meus vídeos preferidos. O facto de estar a contar uma história para pessoas que eu não conheço, da minha percepção e da minha experiência de um sítio que estou a conhecer,
é um desafio muito giro e se vocês não viram os meus vídeos de viagem podem ver, eu tenho alguns aqui espalhados pelo meu canal do YouTube e também espero que este vídeo vos tenha inspirado a marcarem a vossa próxima viagem. Se estiverem indecisos, eu aconselho-vos a irem à Itália. Itália é capaz de ser dos meus sítios preferidos de visitar porque vocês podem ir à Itália múltiplas vezes e fazer vários roteiros. Podem, sei lá, ir a 2 cidades, vão de avião para uma cidade e depois apanham o comboio e visitam outra cidade. Itália é aquele país em que eu não me importava de visitar todas as cidades e fazer um mega intra-rail por Itália. Por acaso gostava de saber qual é que é o vosso destino de sonho, qual é que era o sítio que vocês adorariam visitar. Não interessa budget, não interessa quão longe é, qual é que era o sítio que vocês gostavam muito, muito, muito de visitar. Para mim, eu adorava ir ao México e a Cuba. Não tenho previsões de visitar estes países, mas está na minha bucket list e pronto, se eu acabar por visitar, eu depois partilho. Eu gostei muito de estar só a conversar, porque muitas vezes ponho a pressão em mim de ter que fazer um vídeo muito elaborado, sei lá, um vlog, ou mostrar, sei lá, imagens bonitas da cidade e assim. E muitas vezes só me apetece conversar, por isso se calhar vamos ter mais vídeos deste género no YouTube. É isso, espero que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.